do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo do Bom Pastor, nós vamos rezar por todas as mães vivas e falecidas e por essa lista que temos aqui também, para Manuela, Maria do Carmo, Albergar, Hilda de Carvalho, Aparecida Tibúrcio, Antônio Quintiliano Alves, Ederaldo Quintiliano Alves, pela saúde de todas as mães da família Quintiliano Alves. Nós vamos usar também um ano de falecimento de Irene Evaristo da Paixão, pela alma de João Moro, Estela Tebet, Armando Moro, Aparecida Moro, por todas as mães vivas e falecidas e por todas as almas. Por todas as mães vivas, por todas as mães falecidas, pela alma de Joaquim de Oliveira Teixeira, por todas as mães das famílias de Oliveira Teixeira e Azevedo, por todas as almas e pela paz mundial. Pela alma de Odila Maria Firmino, Marisa e Maria Isabela Ramos, pela saúde também. Pela saúde da Dona Maria de Oliveira. Na hora que ele estiver lendo, a gente pinga o Conceição Menezes, É um desafio. por todas as mães, pela alma de Brasilina Marrom, Luísa Stefanini Marrom, Tereza Cipoleta, Maria Izede Buguei, por todas as mães, pela alma da Dona Raidete Helena de Jesus, por todas as nossas mães que não foram citadas aqui. Santo Alexandre, né? Foi, ela morreu na Páscoa, não lembro exatamente o dia, mas comprou? Aonde? Mas vai você desse jeito mesmo? Ah, meu Deus do céu, viu? Exatamente pela alma da Neuzinha, né? Ela morreu na Páscoa, não lembro se foi é, também rezar pela alma da Dona Maria das Dores, seu José Francisco Ramos, pela Dona Teresa Romero Valentini, muita saudade. A Cláudia, a gente nunca mais vê a Cláudia, nunca mais vê o marido dela. Os meninos devem estar do tamanho desse poste aqui. Como é que estão os meninos da Cláudia? Estão bem. Hã? Sim, mas. E onde é? Ela está morando no Tatuapé? Na Moca. Ninguém consegue o endereço dessa criatura de Deus? Me dá o endereço que eu vou baixar na casa dela. Fiz o casamento dela, tudo, mano. Ela tem 2 meninos e uma menina, não é? Hã? Liga lá, consegue, você consegue. Fala que é eu que quero o endereço. Saudade dessa gente. O povo pensa que a gente sente saudade, né? O povo acha que a gente é. Sei lá. Também rezar pela saúde do Davi Ramos Lopes, a Catarina Bezerra, né? Que é a irmãzinha do Cauã, pela dona Alzira, mãe da Salete, e por tantas pessoas queridas, né? Sobretudo as mães faleceram. A gente tem tanto que agradecer, né? A mãe, o pai da gente, sobretudo a mãe, né? Agradecer muito. Eu sempre, Deus é pai e mãe, né? Vocês sabem. O profeta Isaías disse isso no capítulo 55, é a única citação, aliás, da Bíblia, em que o profeta Isaías fala que Deus é como uma mãe. Imagina, né? É um escândalo que você falar que Deus é. Parece que Deus tem 2 gêneros, né? Isaías disse isso, você acredita? Foi um banzé, porque Deus, para a cabeça da cabeça do povo, é essa ideia, esse velho assim, tá vendo? Deus é isso aqui. Leonardo da Vinci, quando pintou esse treco aqui, é a cultura, né? Deus é um homem, macho, né? O profeta fala que Deus é mãe, ficou meio esquisito. Foi um escândalo, mas é verdade, de fato, a gente tem que entender o sentido que ele fala, né?
Deus realmente é pai, mas Deus realmente é mãe. E se você parar para pensar bem na sua família, às vezes a mãe tem que ser o pai, né? Às vezes o pai, que é todo, né, tem que ser uma mãe. Entendeu? É esse o sentido que ele quer falar, né? E é verdade, né? Às vezes a mãe tem que ser pai, e às vezes o pai tem que ser aquela mãe, aquele cara mais legal, não sei o quê, né? É assim que são as coisas, a vida é assim. Rezar pela alma desse menino também, Vinícius Paiva Prada, do prédio das Torres, coitado, do de ação. Morreu novo, 15 anos de idade, doença gravíssima, né? 15 anos de idade, morreu de câncer, assim, sofrimento muito grande, né? Para a mãe, para a família, tudo. Rezar sobretudo por ele. Precisa mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, hoje é domingo do Bom Pastor. É mais uma identidade revelada de Jesus na Páscoa. Ele é o bom pastor. Ele vem dialogar. Ele deseja que nós sejamos sinceros, verdadeiros amigos. Ele deseja que a gente escute o Evangelho. Nós somos pecadores. A gente tem esses problemas sérios. A gente não leva a sério a religião, às vezes. A gente não leva a sério a igreja. A gente não leva a sério ninguém, né? Então a gente tem que pedir perdão a Deus por esses pecados e que Deus possa sempre absolver a nós todos. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse das alegrias do céu, para que o pequenino rebanho de teus fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o texto da primeira leitura. Heron, manda brasa. Vai pegar aqui, que a letra é maior, né? Tá ligado esse trem aí, porque quando vão, olha, eu acho que não vou mandar mais vídeo para ninguém, porque eu tô cansado disso. Se esquece uma coisinha, um defeitinho, vocês viam o dia inteiro gente mexendo o saco. Você acredita? É assim mesmo. Mas vamos lá, vai. Atenção, vai, vamos. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé partiram de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfemias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus. Meu Deus! A vós, mas como a rejeitais, e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir aos pagãos.
porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como uma luz para as nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-os do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônia. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo e Barnabé estão em uma sinagoga em Antioquia da Pisídia, que é uma cidade da Turquia, da Turquia. Irã, Turquia, a Síria, toda aquela região ali, acima de Israel, né? É um foco num lugar muito importante na cultura da Bíblia. Eles estão na sinagoga, muitos judeus convertidos também, né, ao judaísmo, acompanhavam Paulo, Barnabé, também estavam na sinagoga. Mas o Paulo é interessante, Paulo diz assim, ó, Paulo não queria que eles seguissem ele. Paulo falava, sejam vocês perseverantes na fé que vocês têm. Olha que coisa bonita. Sejam vocês perseverantes na fé que vocês têm. O problema é que eles não queriam, rejeitavam o evangelho. E Paulo fala, mas Jesus, ele quis anunciar o evangelho. E ele escolheu nós primeiro, que somos judeus. Né? Agora, se vocês não querem escutar o evangelho, o que eu posso fazer? Vocês fiquem aí, boa sorte para vocês, boa viagem para todo mundo. Entendeu? A amizade é a mesma. Mas eu vou fazer o que Jesus ensinou e o que Deus ensinou no Antigo Testamento. A salvação é para todo mundo. E é lógico, né? Aquela cordialidade acabou, evidente. E é assim, né? Saber escutar, né? Como a gente tem dificuldade de escutar as coisas, né? Escutar, compreender, é difícil. A palavra, o evangelho, entrar na cabeça da gente, no coração da gente, se a gente não escuta direito. Não é à toa que Paulo era muito objetivo, né? Paulo sempre falava, não precisa converter o coração. Primeira coisa que você tem que converter na sua vida é a tua orelha, teu ouvido. Depois vem o coração. Mas a gente é meio assim, piegas, né? Não gosta de falar do coração. Ai, do coração. Evangelho entra no coração. Ah, o evangelho para entrar no coração não tem outro caminho. Ou é pelo ouvido. Agora, se você não tem disposição, não tem vontade de ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho, eu não sei por onde sai, mas sai por algum lugar. O Evangelho entra por aqui e sai por algum buraco. Não sei aonde, mas sai. Porque não fica aqui. O Evangelho tem que entrar. Primeiro é a cabeça. Pensar, refletir, rezar. Aí depois vem o coração. Então o Paulo tem esse diálogo, né, com esse pessoal, né? Claro que a cordialidade acaba. Pra vocês terem uma ideia, né? Como é a experiência, né, dos apóstolos. Jesus também passou por isso, né, claro. Mas você vê a ideia, a experiência dos apóstolos, né? O Paulo é cordial com as pessoas. E só leva a paulada. Interessante. Essa história de você
você tem que ser cordial com as pessoas. Isso não quer dizer nada. A cordialidade não muda o coração de ninguém. Essa é a grande verdade. Ser só cordial não muda o coração de ninguém. Agora, quando a pessoa está disposta a te escutar, vou pensar, vou rezar, aí o Evangelho vem. Ele entra no coração, entra na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de pensar. Isso aqui, engraçado, né? Sempre o Lucas está descrevendo, falando sobre isso. Os apóstolos eram açoitados, presos, sofriam, ok? Aqui na sinagoga eles são rejeitados, Paulo e Barnabé. E o Lucas sempre descreve, né? Eles não sentiam ódio. Você veja que coisa interessante. Eles não sentem ódio. Eles sentem alegria. Não é que eles gostam de apanhar. Não é que gostam de levar chute. Não é isso. Mas essa atitude da agressão, né? É uma atitude que eles olham para trás e eles veem Jesus, né? Como Jesus foi agredido, insultado, Jesus vai, Deus me livre e guarde. Jesus era insultado todo dia, provocado, até chegar no limite da violência, né? Agora, eles olham para trás e veem que com Jesus aconteceu a mesma coisa. E eles não têm ódio. Engraçado, né? Eles não têm ódio das pessoas, não têm ódio dessa gente. É muito interessante, né? A primeira leitura do Atos dos Apóstolos é um acontecimento de Páscoa mesmo, é ressuscitador mesmo, né? Não sentir ódio, né? Primeira regra é essa, né? Na vida. Vamos ouvir a segunda leitura, então, Apocalipse. Será que. Ih, você pegou o colírio agora dele, Jesus amado. Ai, vem aqui. Você não vai conseguir. Pegou o colírio no. Oh, meu Deus do céu. Você precisa de ajuda? Hein? Mário, você vai pegar colírio agora? No olho dele? Quem pingou? Ele tá com o olho vermelho, coitado. Fica coçando os olhos. Apocalipse, calma aí, calma aí. Apocalipse de São João, né? Vamos. Apocalipse de São João, né? Pode ir? É uma beleza do Apocalipse, viu? O assunto principal do Apocalipse é Jesus Cristo, ponto final, não tem outro assunto, né? E é muito legal o Apocalipse. Consegue? Vamos lá então. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Bravo. Leu bonito, perfeito, bonito. Uma salva de palmas por aí. Perfeito. Que maravilha. Isso porque está com o olho vermelho. Imagina quando esse vermelhão acabar. Vai ser uma beleza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, capítulo 10, né? O bom pastor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas nunca vão perecer e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu esse rebanho, esse povo, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Por quê? Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho. Novamente volto à questão de escutar, de seguir Jesus, de conhecer Jesus, de dar a vida por Jesus. São palavras que expressam a ação de uma caminhada de espiritualidade. Escutar, seguir, conhecer, dar a vida. O capítulo 10 nos fala sobre o bom pastor. Jesus diz que ele não é só o bom pastor, não. Ele é também a porta. Jesus botava uns nomes esquisitos. Eu sou a porta. Olha que bonita a porta. A porta. Para que serve essa porta aí? Esse negócio? Para você ter acesso, né? A porta é para você passar pela porta, você tranca, você entra, você tranca a porta. A porta serve para isso. Então ele fala, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Estranho. Por que ele fala da porta? Ele fala assim, um ladrão, ele não vai bater não. Tocar a campainha, oi, dá licença, eu vou assaltar a sua casa. Posso entrar? Ele não vai fazer isso. Claro que não. Ele vai olhar, a família está viajando. Entende? É o lobo, né? É o lobo do rebanho. O lobo fica assim, o lobo perde 3, 4, 5. O lobo é o bicho mais paciente que tem, né? Porque ele além de ser grandão, ele olha aquele rebanho ali, de bicho ali, e ele fica dia de dia olhando para aqueles bichos ali. Aí sempre junto, né? O lobo não caça sozinho. Sempre, um fica ali, outro fica aqui. Eles ficam olhando aquele rebanho. Oh, que bonitinho, um corre para cá, outro para lá. Mas eles estão de olho, sabe de quê? No meio daquele rebanho tem uma que está com a perna meio esquisita, meio quebrada. Eles vão ficar de olho naquela. E na hora que eles avançar para matar as ovelhas, eles vão catar aquela. Você veja que coisa? Assim é o ladrão, né? O ladrão ficou de olho, a família foi para a praia, acho que não tem ninguém, não sei o quê. Ele vai arrumar um jeito de entrar na sua casa e levar suas coisas. Ele não vai bater na porta, dá licença, eu posso assaltar a sua casa? Ele não vai falar isso. Ele vai esperar você viajar, ele vai esperar você, ele vai pular o muro, ele vai vir com um pé de cabra, é isso. É o lobo que vai te observar para poder te saltar, né? Então Jesus fala, quando ele fala eu sou a porta, ele é, se você não entra por mim, você é ladrão, é assaltante. Porque o ladrão assaltante vai roubar, vai entrar no curral, ele pula para outro lugar. O lobo faz a mesma coisa para matar as ovelhas, destruir as ovelhas. Então Jesus fala, eu sou a porta. Padre não pode ser ladrão, pastor não pode ser ladrão. Não pode. Pastor não pode ser lobo. Pastor não pode ser lobo. Padre não pode ser lobo.
Já começa aí. Essa diferenciação que ele vai fazendo, né, entre o Evangelho e o que a realidade mostra. Não pode. Então Jesus, ele, ele vem nos colocar numa caminhada espiritual de conhecimento, de escutar, de seguir, de conhecer ele mais profundamente, não ficar na superficialidade. Né? Jesus é o bom pastor. E ele diz uma coisa muito linda. Ninguém tem poder de arrebatar da minha mão aqueles que Deus me deu. Ele usa essa palavra, arrebatar. Que a palavra arrebatar, no contexto bíblico, não é o que vocês estão pensando, não. Porque essa palavra entrou por causa dos evangélicos e por causa dos grupos conservadores da Igreja Católica. Essa palavra entrou no diálogo dele. Eu fui arrebatado. A missa foi uma arrebatação. Essa palavra não é correta, porque arrebatar é roubar. Arrancar de você. Vocês já passaram por isso alguma vez na vida? Vocês estão na rua, bonitinho. De repente, na Avenida Paulista, passa um cara de bicicleta, pega seu celular e sai correndo. A hora que você acorda, você percebe que o cara já está 3 esquinas na frente. Isso é arrebatar. Né? O cara foi, te surpreendeu. O cara te roubou. Isso acontece muito. Essa palavra arrebatar tem que tomar cuidado. Hein? O Espírito Santo arrebatou. O Espírito Santo agora vai sair, vai roubar os outros agora? Não é esse sentido. Jesus usa essa palavra. Ninguém pode arrebatar, quer dizer, roubar, tirar de mim o povo que Deus me deu. Porque o argumento de Jesus é muito bonito. Por que não pode? Porque Deus é maior. Deus é maior que o ladrão. Deus é maior que esse pastor safado que desvia o povo da igreja. Pior que esse padre que desvia os outros da igreja. Deus é maior. É o que Jesus fala, Deus é maior. Deus é maior que todos, né? Deus é maior que todos. Ninguém pode arrebatar. Ele usou essa palavra 2 vezes, arrebatar. Da minha mão, aquilo que Deus deu para mim. Aquilo que o povo que Deus deu para mim cuidar. Então, é muito importante tomar cuidado com certa linguagem. Nossa, hoje em dia está tudo assim, tão bagunçado. E as pessoas usam essas palavras como se fosse a coisa mais assim, sem saber. Né? Jesus, ele é o bom pastor, ele nos coloca nesse processo de fé, de profundidade da fé. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz. Então, João está lá, está cheio de definição de Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a luz, ele é a verdade, ele é tudo, né? Só não é ladrão e assaltante. Não pode. Não pode ser ladrão e assaltante. Porque ele veio para a vida. O ladrão, o lobo, veio trazer a morte, o crime. Jesus vem trazer a vida, né? A vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida abundantemente. Então, nesse domingo do Bom Pastor, pensar muito nisso, né? No vínculo que você tem com a igreja. Qual é o vínculo? É um vínculo profundo? É um vínculo superficial? É um vínculo que tanto faz como fez? Porque isso é importante, porque vai definir
o grau de maturidade da fé que você vai ter. Se você não te levar a sério a maturidade da sua fé, você não cresce na fé. Você para no tempo. Você não consegue ir para frente. É por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus pela chegada do Papa aí, do Papa, eu sempre falo Bento XIV, não tem nada a ver, né? Leão XIV, né? É um Papa que escolheu um nome muito significativo, né? Não só porque Leão é amigo de São Francisco, que não era tão amigo assim também, né? Vamos falar, o Leão era amigo muito chegado de São Francisco. É verdade, mas vai ver as cartas lá que eles escreviam pro outro, dá até medo de você, de susto, você fica assustado, né? Não é bem assim, é uma amizade, mas não é uma amizade de bajulação, é uma amizade verdadeira. Então, é verdade, né? O Leão era um fradezinho que era amigo de São Francisco, muito amigo, mas também não era amigo, era amigo de verdade mesmo. Quando o Francisco pisava na bola, ele falava, né? Quando um pisava na bola, ele falava também, né? Então, é uma amizade verdadeira. A gente sobre o novo Papa, a gente tem que fazer, tem que rezar, só. Porque de nada dizer, nada tem de concreto. Você não tem nem como falar. O que que tem de concreto? Nada. O que nós temos é o quê? Símbolos, indicações e insinuações. Só isso. O que nós temos de concreto é a eleição deles, mais de 100 votos, segundo estão falando, que é um número grande, considerável. A fala dele, a chegada, a apresentação, a imagem dele naquele balcão ali, a emoção, né? Nunca vi ninguém, nunca vi um papo que parece que vai chorar a qualquer hora, né? Foi assim que ele se apresentou, toda hora com o olho assim, parecia que tinha que ficar colírio do olho dele lá na hora, soro fisiológico. Parecia que ele ia chorar a qualquer hora. Então nunca teve essas coisas. Um Papa emotivo, aparentemente emotivo, ao mesmo tempo incomodado. Não sei se vocês repararam. Não tem que falar dele objetivamente, você diz o que a imagem mostra. Incomodado. E atenção, ele chega com o papelzinho escrito. Nunca existiu isso. Nenhum Papa, quando foi escolhido Papa, cardeal foi escolhido Papa, ele chega com o papelzinho pronto lá, não. Todo mundo, repare, João Paulo II não tinha papel, Benedito não tinha papel, Francisco então não tinha papel. Nenhum deles. Paulo VI também não tinha. João XXIII também não tinha. Esse chegou com o papel pronto. Palavras prontas. Palavras bonitas, lógico. Mas a impressão que dá é que ele já tinha preparado aquele negócio antes, né? Então, são coisas que a gente vai ficar assim pensando, né? O João Paulo II fez brincadeira, o até o Bento XVI fez brincadeira, né? Carrancudo como ele era, às vezes que brincadeira. O Papa Francisco fez brincadeira, lembra? Você nós fomos lá no fim do mundo, né? Achar um Papa, né? É tão difícil, né? O João Paulo II também falou umas coisas, né? O Bento XVI também. Esse não teve brincadeira nenhuma. Não foi assim, mais espontâneo, né? Então, eu não sei. Essas coisas deixam a gente meio estranho, né? Agora, o mais estranho é quando ele é eleito Papa, na hora o presidente dos Estados Unidos publica uma coisa esquisita. É uma honra receber
o Papa Bento, Leão XIV, aqui em casa, na Casa Branca, não sei o quê. Eu acho que receber o elogio de um homem desse é meio perigoso. Eu acho. Porque se esse homem xingasse, ó, quando esse homem elogia, tem coisa branca. Porque, olha, é incrível como a pessoa se acha mais importante que todo mundo, né? Você vê, se Jesus voltasse lá assim, é capaz dele falar: Ó, Jesus, é uma honra o senhor vir em casa dar uma taça de champanhe, vem aqui na Casa Branca. Então, que honra! É negócio esse, né? Então, é meio esquisito, achei esquisito demais esse negócio. O homem que você vive dando pontapé em todo mundo, xingando, nem a família dele suporta ele, pra você ter uma ideia. Aquela mulher que ele tem, que é uma lindeza, como é que chama a mulher dele? É uma mulher, mas é linda demais. Como é que chama a mulher dele? Do Trump, ó. Ai, é um nome esquisito, um nome irlandês, como é que chama? Não, vou lembrar. Aquela mulher linda, eu não sei como aquela mulher suporta ele. Eu acho que ela não suporta. Que é um traste, os filhos dele não suportam ele também, né? Vocês sabem disso, né? Ele quando fala, os filhos ficam tudo incomodados, recebe, perceba, fica tudo assim, se coçando. E eu acho que receber elogio desse homem, eu não sei não. Eu acho bom esse papa ficar dormir com o olho aberto e outro fechado. Eu acho melhor. Aí outra coisa a ressaltar é esse interesse da mídia. Claro, João Paulo II deu um grande destaque também no mundo, né? O Papa Francisco também. Eles iam ser mais carrancudo. Era aquele Papa de ficar sentadinho na mesa lá, na casa dele, lendo uns livrinhos, né? Agora, claro que o João Paulo II Papa ele tem uma certa influência, mas o interesse das Big Techs pelo conclave, o show da mídia mundial desta vez foi demais. Gente, os jornalistas da Europa, dos países, quando saiu o nome do Papa, ele se apresentou. Tinha jornalistas que choravam, chorando, jornalista de televisão, chorando. A emoção que estava sentindo, aquela coisa, falando assim, isso não existe. Isso não existe. Tem coisa errada. Esquisito. É bom, é emocionante mesmo, né? Você está ali na Praça São Pedro, de repente, tinha muita gente que estava passeando, né? Fazendo turismo, né? Estava passeando na praça por acaso, vai deixar o Papa, não vou esperar. Né? Assim, agora, esse show, assim, demasiadamente, né? É muito estranho. Nunca na história da igreja teve isso. Ninguém se interessou nunca por conclave, por escolha de Papa, nada. Nunca, e é natural que seja assim mesmo. É claro, natural que seja assim. Agora, quando tem exagero, é esquisito. Eu estou achando tudo meio esquisito. Né? Não estou criticando, não. Porque nem dá para criticar, né? Agora, que voltou umas coisas, voltou, né? Cruzinha de ouro, voltou. Aquela história lá, do eleito, né? Que o Papa Francisco disse que não ia usar aquilo, que era um escândalo. E que esse negócio de usar cruzinha de ouro também que ele não ia usar, que era um escândalo. Voltou tudo de novo. Então, eu não sei. Eu tenho uma certa desconfiança de mas talvez seja errado, claro, evidente. Muito provavelmente estou errado, eu acho, né? Mas que é muito esquisito é. Não vamos esquecer que Leão XIV é de uma congregação religiosa, né? Agostinianos, né?
agostinianos, uma ordem formada por Santo Agostinho, que foi um cara importante na igreja, deu a base da teologia, né, cristã, é o cara que releu a teologia oriental com o nosso mundo de hoje, etc. Um cara muito importante. E os agostinianos têm gente importante na história, são muito antigas, uma coisa muito antiga. Por exemplo, gente importante da. Quem é o pai da genética? Isaac, quem é o pai da genética? Pai da genética, DNA, essas coisas. Quem é o pai? O pai da genética da ciência, da biologia. A aula de biologia, você aprende de quinta série. Quem é o pai da genética? Hein, Isaac? Quem que ele falou? A família Soprano? Que família Soprano é essa? Ele não escutou nada. Pai da genética, meu filho. Sabe o DNA? DNA, cromossomo, essas coiseiras todas. O pai da genética foi quem? Mendel. Não é? Mendel. É o pai da genética, é um padre. Padre agostiniano, que é da ordem desse Papa. Teve gente boa. A ciência, a tecnologia, a medicina avançou. E está avançando cada vez mais. Mas a partir do Mendel. Porque a igreja, não é o que vocês pensam, a igreja tem cientista, tem astrônomo, tem. Ixi, tem gente que. Olha, é capaz de mudar o mundo. Não, só, infelizmente, não tem um padre astronauta ainda, né? Devia ter, né? Afinal de contas, todo o pensamento da astronomia, aos padres, o próprio Galileu, né? Todo mundo fala mal do Galileu, fala mal da igreja com o Galileu, mas é tudo mentira essa relação aí, não é assim não. Não é nem assim não. Né? Você imagina o Galileu, um cara com telescópio já tem noção de planetas, disso, daquilo. Ele sozinho, por conta dele, ele não ia conseguir fazer isso não. Então a relação deles ali, da igreja com o Galileu, não é bem essa que você pensa, entende? Que falam para você. Então, a igreja tem essa interesse no desenvolvimento da cultura. Agora, na ordem agostiniana, além do. Estou destacando o Mendel, tem outros, que é o pai da genética, DNA, essas coisas, DNA, cromossomo, essas coisas, esses exames também, ele inventou essa coisa dos exames, né, também. A mulher tem que fazer exame, o marido tem que fazer exame antes de casar, por causa de cromossomo, não sei de que lá, né? Para não ter problema de engravidar, etc. Agora, um outro personagem importante é o quem? Lutero, né? Porque o Lutero era agostiniano. Martim Lutero era agostiniano, é da ordem desse Papa aí. E o Lutero provocou na igreja o quê? Uma, uma ruptura. E é interessante, a ruptura que ele provoca é porque a igreja mandou ele estudar numa universidade. Quem inventou a universidade? Foi a Igreja Católica. A primeira universidade foi em Hamburgo, na Alemanha. O que é a universidade? A universidade era assim, é esse espaço aqui, ó. Ele pode falar o que quiser, não tem censura, pode duvidar de Deus, do mundo, da vida, do que quiser. A universidade é o espaço da liberdade de pensamento para você construir o conhecimento. Na medicina, em tudo. No direito, por isso que tem faculdades, por isso que tem universidade. Foi invenção da Igreja Católica isso. Deu certo, graças a Deus. Os médicos, a medicina, o desenvolvimento da medicina, por causa disso, é um estímulo. Né? Mas, gente, vocês não têm ideia. No final do século XIX,
a mortalidade de mulheres e crianças recém-nascidas era gigantesca. E ninguém conseguia entender por quê. Porque a igreja promoveu um estudo e descobriu uma coisa. Olha que coisa, hein? Se descobriu uma coisa. No hospital, nos hospitais, o médico às vezes chegava e tinha que fazer uma autópsia. O médico chegava lá, fazia autópsia, abria o defunto, tirava isso, tirava aquilo. Ele saía daquela sala, ia para uma outra sala fazer um parto. E ele fazia o parto, claro. O que é o óbvio, né? Você está no necrotério, sai do necrotério sem lavar a mão, sem nada. Sem tirar aquela roupa, sem nada. E vai lá fazer o parto. Ó, é óbvio, né? A criança vai morrer. A mãe vai morrer, porque você leva quanto de vírus, bactérias, sei lá o quê. O próprio roupa do médico, né? Você sabe disso, né? Aquele coisa branca que ele usa. Tem médico que não lava aquilo. O médico trabalha no hospital o dia inteiro, aquele está empesteado. Ele lida com todo mundo. Tem médico que não lava aquele negócio lá. Esse negócio de ficar abraçando o médico, toma cuidado também. Eles não lavam. Já comprovado. Então, o Papa atual, ele pertence a um grupo religioso muito corajoso, né? Muito bom. Agora, não sei se isso é sinal de alguma coisa. Vamos saber na frente. Quem sabe você vai ser corajoso igual o Mendel, corajoso igual o Lutero também, né? Fazer certos questionamentos, né? Que são necessários, evidentemente, fazer. Agora, ele não se comporta, não sei, é de cedo falar, mas ele, ele tem aquele problema desse incômodo, né? Na vida, esse incômodo, né? Ele fala do Leão 13, ótimo, precisa conhecer o Leão. Vocês têm que conhecer o Leão 13, leia sobre. Tem livros, ó, ele tem documentos maravilhosos. Leão 13 foi um homem avançadíssimo. Governou a igreja há 25 anos. Morreu com 93 anos de idade, o Leão 13. E morreu cabeça boa, assim, ó. 93 anos. O Leão 13 foi muito importante. É o Leão 13 que traz a preocupação do mundo para dentro da igreja. Revolução Industrial, as fábricas, né? Porque vocês não têm consciência disso, não adianta falar que tem, porque vocês não têm, né? As fábricas viraram lugar de escravidão moderna no século XIX, final do século XIX. As crianças trabalhavam. O Heron aí, ó, no século XIX, uma criança desse, do tamanho dele, igual o Miguel, igual o Isaac, vocês trabalhavam numa fábrica das 6 da manhã até as 10 da noite. Ali, ó. Não tinha salário, não tinha contrato, não tinha nada. Era uma escravidão. O mundo virou. A Revolução Industrial primeira veio. E o Papa Leão XIII teve a coragem de falar isso. Foi muito corajoso. Enfrentou tudo. Na época, por causa dos direitos, começou a se criar, a fortalecer uma outra coisa paralela à Revolução Industrial, que eram os sindicatos. Começou ali, final do século XIX. Porque os trabalhadores chegam à conclusão que se juntar e sentar e conversar, não tem como você dialogar. Não tem. Porque o dono da fábrica, o dono da empresa, que mora em Los Angeles, Miami, porque eles moram tudo em Miami, essa cambada, né? Você vai dialogar com um cara desse? Não tem. Então você tem que ter diálogo. Ó, vou falar uma coisa, não sei se vocês já repararam. Os caras que constroem prédio aí, esses caras que estão construindo prédio, o cara constrói o prédio, ele não tem dinheiro para comprar um apartamento. Você acredita? Não tem.
Então, é uma vida de viver para trabalhar, sobreviver. É uma escravidão. E o Papa Leão XIII lá atrás, entende? Ajudou muito nesse sentido. Por isso, os sindicatos, quando surgem lá na Europa, Itália, na França, então, Nossa Senhora, França, Itália, tudo, eles conseguem criar uma ponte, através do sindicato, criar uma ponte entre o governo e empresa e conseguem, então, formar a CLT, que vai vir para o Brasil só quando vai vir? Com o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é que vai trazer a CLT para o Brasil. Que aí você vai ter horário para trabalhar, horário para entrar, horário para sair, hora de almoço, você vai ter salário, você vai ter isso, vai ter aquilo, fundo de garantia, essas coisas todas. Aposentadoria, inclusive, né? E não existia essas coisas antigamente. O Leão XIII, ele provoca um repensar, né? No sentido do que é progresso, o que é desenvolvimento, né? Então é importante a gente ter claro isso, né? A importância da igreja na vida. Eu não sei se esse Papa vai seguir isso ou não, sei lá, pode ser que não também. Sei lá, ele não sabe, né? Mas, enfim, que ele consiga dar uma revolucionada na pastoral e uma revisão, né, de algumas questões da igreja que precisa ser mudada mesmo, né? Tem que ser mudada mesmo. Que Deus ajude ele. Vamos torcer para tudo dar certo. Aqui são só impressões, né, porque não tem como. Não fez nada de concreto ainda, de verdadeiro, então não sabe, não pode nem falar nada, né? Mas que tem coisa que é esquisita, é. Eu não sei, não. Deus ajude ele. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Luz da luz. Vamos. Deus para sempre. Vai sobre minhas faltas e purificar os meus pecados. E como Pai e Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados, esperança e ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. Forma do nosso sacrifício na frente de Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo tempo possamos nos alegrar com esses mistérios da Páscoa, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós também causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre vos louvamos
Louvemos, mas com maior solenidade nesse tempo da Páscoa, em que Cristo foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, ele renovou a vida humana, mas a vida do universo inteiro, na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a tua glória também, dizendo a uma só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E agradecemos porque o Senhor nos tornou dignos de estar aqui na tua presença para te servir esses santos mistérios. Humildemente, nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai o Senhor da nossa igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a mais perfeita na fé e na caridade, comigo com o Papa Leão XIV, e o nosso bispo Algacir, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, que lutam de verdade pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus, e assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-nos também, Senhor, de todas as almas, de todos os falecidos, especialmente a alma da Dona Irene, Evaristo da Paixão, e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Concedei a ela e a todos que o Senhor admita na luz da tua presença e da sua ressurreição, da sua força ressuscitadora. Enfim, tenha misericórdia do nosso Senhor, dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos, com todos os santos que nesse mundo foram chamados para viver com mais profundidade essa amizade com Deus e assim para nos ensinar de verdade a louvar Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Aperta. É aqui, ó. Qualquer um desses, pode falar qualquer um desses e vai lá. Não vou ouvir. Pai nosso que estás no céu, seja o nosso nome.
vosso reino. O pão assim como nós pedido Senhor Jesus Cristo, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não nos deixe com os nossos pecados, mas aumenta o nosso Deus. Dai, cheio do vosso prazer, a paz e a virtude. vós que sois, vós que sois, Vós que sois Deus, o Pai e o Senhor. a paz do Senhor está lá. A paz nos cheia de graça. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vai ter que ser. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei, Espírito vai nos guiar. mães é um dia que realmente a gente tem que agradecer. Não é só o dia das mães, não, mas tem que ter essa consciência. Agradecer. Não há presente que pague ao amor, à acolhida, à recepção. Não tem feijoada que pague o amor, a acolhida, a dedicação, a simplificação, porque a mãe muitas vezes, coitadinha, ela tem que se simplificar, né, naquela vidinha dela ali, às vezes debaixo de um marido autoritário, né, abusador, tá, cuidar dos filhos, né? Às vezes a mãe é capaz de ficar sem comer para dar comida para os filhos. O pai eu não sei, mas a mãe é capaz. Então está na natureza da mãe, né? A mãe é tão importante, não tem como. Por melhor que seja o presente que você queira dar para ela, não tem feijoada que pague, viu?
Por maior presente que você queira dar, não é suficiente, entende? Então, retribua, seja bom com a sua mãe, ame, ame a sua família, entenda, né? Seja um filho que não seja um filho empiastro, um traste, né? Seja uma pessoa boa. Eu acho que se a gente ter essa visão, essa compreensão, a gente melhora, né? Maternidade é uma coisa realmente sagrada, realmente não adianta. Eu não sei, a maternidade é uma coisa sagrada realmente, é divina. E qualquer maternidade que eu estou falando, não estou falando só da maternidade certinha. Até as maternidades que são meio esquisitas, assim, elas são sagradas também, né? Aquele relacionamento, né? Não há feijoada que pague, entende? A dedicação, o amor, né? Então, o presente é rezar. Eu acho que é tão bonito rezar, agradecer a Deus pela sua mãe, respeitar sua mãe. Se sua mãe já é falecida, não tem problema, ela continua sendo sua mãe. Esse negócio de falar que morreu, acabou, isso é conversa fiada. A sua mãe continua sendo a sua mãe. O meu pai morreu, eu sei que é meu pai. Eu não consigo pensar nele sem ser meu pai. A minha nona morreu, meus avós, pai da minha mãe também morreu. Eu não consigo pensar diferente. Como se, como se nunca fizesse parte da, sabe? Não dá. Porque é verdade. Mesmo o pai e a mãe quando morrem, continua sendo pai e mãe da gente. E de vez em quando você tem uma coisa esquisita assim, né? Às vezes você pensa em fazer uma coisa errada, mas na hora vem a imagem do meu pai, assim, falando as coisas. A gente tem essa ligação, né? É uma ligação espiritual muito forte. Não há feijoada que pague, né? O amor de uma mãe, não há presente de shopping que pague. É a ilusão da sua cabeça. Você achar que comprar um presente lindo, maravilhoso, né? Que não seja panela de pressão, e nem faqueiro. Hoje em dia é proibido dar de presente faqueiro. Né? O cara vai casar, qual é o presente? Vou dar um faqueiro. Deus me livre guarde. Não vi, proibidíssimo. Né? O amor o Isaías está certo. O profeta Isaías. Deus é pai e mãe mesmo. Existe essa coisa mesmo. Eu não sei, né? Eu tenho medo de falar algumas coisas e ficar escandalizado, porque é um pensamento teológico tão profundo que existe sobre a maternidade de Deus, né? Essa sensibilidade que Deus teve de, ao criar o mundo, criar tudo diferente e dar uma inteligência diferente para cada um e tudo está certo. É uma, é uma, é uma maternidade, né? A mãe cria os filhos, um filho não é igual ao outro, né? Não é verdade? Um filho não é igual. Você fala que é igual, não é. Um é mais genioso, o outro não é, o outro é pirracento, o outro não é, o outro é amoroso, o outro é tudo diferente. Mas no final tudo tem que dar certo, né? E quem faz dar certo? A mãe. A mãe, ela tem um papel mais importante que o pai, eu acho. Porque a mãe, ela tá ali, no dia a dia, né? Aquela coisa. A mãe é que faz dar certo. O pai tem que ser respeitado também, claro, pô, evidente, na mesma proporção. Mas
A gente nunca pode esquecer dessa coisa sagrada que é ser mãe. É sagrado. Nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? Lógico. Meu sobrinho, não vou falar isso aqui não, porque depois, né? Você pensa que vai dar tudo certinho, aquela coisa, de repente não dá. É. Mas não deixa de ser sagrado. É engraçado, né? Não deixa de ser sagrado. Então é uma coisa de Deus mesmo. E que a gente tem que amar de verdade, que a gente tem que se dedicar, respeitar a natureza humana, respeitar Deus. E é verdade, Deus é pai e é mãe também. Oh, vem aqui fazer. Espera um pouquinho, deixa eu marcar aqui. Cadê o negócio? Aqui, ó. Oremos. A oração depois da comunhão, tá vendo? Oremos. Fala, cuidado com o microfone, não vai estar muito perto. Não, fala, oremos. Aqui, ó. Oremos. Oremos. Deus, olhar benignamente para o nosso reino, que conduzir as pastagens e mulheres, as ovelhas do precioso sangue do nosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coragem. Muito obrigado pela ajuda, pela mãozona que vocês estão dando na missa aqui. O Senhor esteja convosco. A bênção de São Francisco, é lógico. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça brilhar sobre vocês o seu rosto e acompanhe vocês com a sua misericórdia. O Senhor dirija para todos vocês o seu olhar e dê a vocês a sua paz. Abençoe todo pai, toda mãe, toda a família. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem, minha gente, ânimo, viu? Ânimo, tenha fé, não vai jogar